Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E o fantasma de Passos Coelho continua a rondar Luís Montenegro. Viva Helena Pereira! Olá, viva! E viva Ana Sá Lopes! Olá, Ruben! E ficou no ar a ideia de que Passos Coelho deseja eleições caso a reforma laboral não seja aprovada na Assembleia da República. Vamos ouvir o antigo Primeiro-Ministro. Tudo parece que aquilo não vai dar em nada. Os partidos no Parlamento que decidam. E se não quiserem apoiar e chumbarem as propostas de reforma, o Governo tem aqui um ponto importante para se dirigir ao eleitorado e para pedir mais força para as concretizar. Helena Pereira, o fantasma Pedro Passos Coelho, que tem sido muito presente no nosso espaço mediático depois das eleições, e já sabemos que nos próximos dias vai continuar a aparecer, e continua a aparecer com recados a Luís Montenegro. Passos Coelho quer exatamente o quê? Desgastar o governo? Desgastar Luís Montenegro? Quer preparar o caminho para a sucessão dentro do PSD? O que é que quer Passos Coelho? Eu acho que ele está muito mais ativo, é verdade. E, portanto, eu acho que ele quer marcar uma posição, quer dizer o que é que faria diferente se fosse ele Primeiro-Ministro. Eu acho claramente. Agora, qual é o resultado imediato, o objetivo imediato? É difícil de ver, porque se tudo correr normalmente, nós temos 3 anos e meio de legislatura. A não ser que seja na perspectiva de haver algum problema, alguma crise inopinada e Montenegro ficar em causa à frente do PSD e à frente do governo. Esta ideia de ir a eleições no caso de haver algum chumbo da revisão da reforma laboral faz sentido, Helena? É assim, Pedro Passos Coelho, ao ouvir falar desta forma, vem dar o conselho, no fundo, a Luís Montenegro para voltar a repetir aquela fórmula do deixem-nos trabalhar. Foi assim que o primeiro governo, Luís Montenegro entrou, a pé juntos, logo a dizer deixem-nos trabalhar para tentar provocar, e conseguiu eleições antecipadas. Quer dizer, mesmo dentro do PSD... O estado de graça já acabou. Sim, mas mesmo dentro do PSD não tens agora a mesma ideia. Os dirigentes do PSD e no governo não estão entusiasmados com a perspectiva de haver eleições. Primeiro porque as circunstâncias são outras e eleições a breve prazo temem que traria mais vantagens ao Chega do que propriamente ao PSD. Portanto, não há nenhum interesse desta vez. Por isso é que é engraçado que no PSD olham para estas intervenções de Pedro Passos Coelho e parece-lhes que estará a ajudar mais André Ventura e o Chega do que propriamente o PSD, porque aliás há uma parte do PSD, os montenegristas, já percebi, que ficam mesmo irritados com Pedro Passos Coelho, que dizem que critica mais o governo de Luís Montenegro, fala mais e critica mais este governo do que no tempo todo em que António Costa foi Primeiro-Ministro, do que no tempo todo da geringonça, e portanto isso não é normal, e portanto que caminho é que Pedro Passos Coelho também está a traçar. E, portanto, por outro lado, esta ideia de que pode haver um problema com o pacote laboral, eu, pelo que percebi, e hoje entrevistei com a Renascença para a Hora da Verdade o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, e secretário-geral, que está confiante no esforço, pelo que eu percebi, no esforço do governo para conseguir ainda um entendimento com o GT, porque o entendimento com o GT para o pacote laboral, nas palavras do Hugo Soares, daria um conforto no Parlamento, e daria um conforto no Parlamento ao PS. Ou seja, se o GT concordar com as alterações ao pacote laboral, mais facilmente o PS pode deixar passar o pacote laboral. E o Presidente não veta. Uma vez que o GT afeta da área do PSD e do PS, mas fundamentalmente do PS. E, portanto, esse daria um conforto não só ao PS, como até também, como a gente sabe, ao novo Presidente da República, António José Seguro. E, portanto, nesse sentido, pode não haver aqui uma crise, e, portanto, não haver lugar a isto.
Mas, por outro lado, Pedro Passos Coelho também não está satisfeito com o pacote laboral, não é? Porque, pelos vistos, queria que fosse mais longe, porque se houver acordo então com o GT, aquilo vai ser amenizado, as arestas, provavelmente, que agradariam mais a Pedro Passos Coelho, vão ser limpas, vão ser suavizadas, não é? E, portanto, o que se percebe é que é isso, não sei, quero explicar como é que seria com ele, mas em que circunstâncias é que seria, se as coisas correrem mal, é que se as coisas correrem mal ao PSD, o senhor que se segue, muito possivelmente pode virar ainda mais à direita, não é? E, portanto, quer ser vice-presidente, quer ser vice-primeiro-ministro do André Ventura um dia. Não, estou a brincar, atenção. Mas, quer dizer, como isto está tudo em grande alteração, sei lá, um dia destes. Se bem que na Sá Lopes nunca sabemos, fazemos aqui muitos cenários e, portanto, aqui a grande questão é até que ponto é que o Pedro Passos Coelho não pode ser, não é já neste momento o pior pesadelo para Luís Montenegro? Aliás, eu diria até que é o líder da oposição neste momento ao governo. E dizes muito bem, Pedro Passos Coelho é o líder da oposição ao Luís Montenegro. Porque quando fala, incomoda muito mais Luís Montenegro do que quando André Ventura fala ou quando José Luís Carneiro fala. Não há comparação possível. Neste momento, cada intervenção de Pedro Passos Coelho é uma facada em Luís Montenegro. E nesta intervenção eu penso que ele foi mais longe do que em todas as outras, sendo que não foram simpáticas. De qualquer forma, quando ele fala que, por exemplo, essa questão das eleições, ele dá a entender que comigo seria diferente. Comigo seria tudo diferente. Comigo eu nunca nomearia um diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, demitia o ministro, eu iria conseguir uma legislação laboral tal como eu defendo, iria avançar, e eu acho que quando ele fala nas eleições, é um bocado no cenário, claro que ninguém quer eleições, nem o Governo, nem o Presidente da República, nem os outros partidos querem eleições neste momento. Portanto, quando ele fala em eleições, eu acho que é uma espécie de espelho, a frase não lhe saiu muito bem, porque deu a entender que queria eleições antecipadas. Eu acho que genuinamente se calhar não era aquilo que ele queria. O que ele queria era dizer, se fosse comigo, se o Parlamento me chumbasse um pacote laboral como eu quero, eu iria dizer aos portugueses, era uma boa oportunidade para perguntar aos portugueses e ter mais força política a partir daí. Portanto, eu teria força política. Ele está a dizer a Luís Montenegro que ele não tem força política nenhuma e que é o governo que não reforma, o governo que parece que já tem 4 anos, ou seja, fim de ciclo, ou seja, decadência. Portanto, isto é maior carga da brigada ligeira que é possível fazer sem o Primeiro-Ministro. Pedro Passos Coelho quer voltar, ele é um homem muito jovem, ele não quis ser Presidente da República, porque se tivesse querido ser Presidente da República, teria sido eleito Presidente da República, portanto viu este comboio passar-lhe ao lado porque ele não quis entrar no comboio, foi por vontade própria. Obviamente que se ele se tivesse candidatado, não haveria candidato Ventura, e ele iria conseguir, não haveria candidato Coutrinho, provavelmente também não haveria candidato Marcos Mendes, eles teriam falado um com o outro sobre isso. Também Marcos Mendes já sabia que Pedro Passos Coelho não queria avançar quando avançou, portanto, ele teria sido Presidente da República se quisesse. Neste momento não quis. Agora, há duas coisas, Montenegro pode cair, nós nunca sabemos quando é que os governos caem. António Costa caiu de uma forma totalmente inesperada e a haver eleições internas do PSD, obviamente que Pedro Passos Coelho vai ter o apoio de todos os laranjinhas. Pedro Passos Coelho tem uma excelente imagem na direita portuguesa, até pode ir roubar no futuro, quem sabe, votos ao Chega. Aliás, quase o amor, os olhares com que Ventura lhe dedica, como se estivesse a falar de algo sagrado. Cada vez que Ventura fala de Passos Coelho, fala de alguma coisa sagrada, não é? É assim, que é uma coisa muito sagrada. Portanto, Pedro Passos Coelho, de facto, pode vir a ser uma força num momento em que a direita portuguesa tem uma maioria de 2/3. Pedro Passos Coelho pode, se tiver sorte pessoal, ou seja, se houver oportunidade, não sabemos se vai haver, de ir Luís Montenegro demitir-se, que ele também não vai, no próximo congresso do PSD, desafiar a liderança de Luís Montenegro. Quer dizer, eu penso que isso não vai acontecer. Não há de acontecer. Há de haver um congresso do PSD
daqui a 2 anos, penso eu, mas não vai desafiar essa liderança. Portanto, há 2 hipóteses. Ou há uma... Tudo isto já estava preparado e já falámos aqui várias vezes no Soundbite para Luís Montenegro tinha um péssimo resultado nas europeias, ou melhor, a legislatura não teria sido interrompida com a saída de Costa, Luís Montenegro espalhava-se nas europeias e Passos Coelho avançava. Tanto que Luís Montenegro chegou ao ponto de ter que vir a dizer, para tentar travar a onda Passos, bem, eu se perder as eleições não vejo a necessidade de me ir embora. Até disse isso, na altura, não é? Portanto, isto era para ser, os calendários na política dão 50 voltas, portanto, nós estamos aqui a falar de uma coisa, depois daqui. Portanto, o regresso de Passos estava programado para a seguir às europeias, se o calendário político se tivesse mantido. No fundo, Luís Montenegro foi salvo pelo gongo, salvo pela queda de António Costa. Agora, vamos ver se Passos Coelho tem oportunidade ou se não terá. Em última análise, até pode. Daqui a 5 anos, eu achei graça quando aquele momento em que ele diz elegemos um Presidente da República, a tradição diz que é para 10 anos, mas elegemos para daqui a 5 anos. Eu disse, bem, se Pedro Passos Coelho não conseguir voltar a ser Primeiro-Ministro nos próximos tempos, sei lá se não será candidato a Belém daqui a 5 anos. Dificilmente os presidentes da República perdem um segundo mandato, a não ser que o mandato seja muito mau. Mas, Ana, aqui a questão... Havia antigamente uma vidente que tinha os anúncios da televisão que era não nega a partida uma ciência que sempre que desconhece. Portanto, nisto da política também é assim. Ana, mas se Pedro Passos Coelho não tiver oportunidade para disputar a liderança brevemente, o que vamos continuar a acompanhar é um Passos Coelho a desgastar a imagem de Luís Montenegro, a desgastar este governo ainda mais? Sim, acho que sim. Acho que isso claramente. Aliás, estava a ouvir Miguel Morgado, que é uma pessoa próxima de Passos Coelho, há bocado, trabalhou com ele em São Bento, a dizer, pronto, é um homem livre, fala e é ouvir. Portanto, ele fará isto tudo. Ele vai continuar a ter presença pública, a ter atividade política não partidária, porque isto é atividade política, queira-se ou não se queira. Ele desfez o governo, trucidar o governo, como ele diz. Eu queria um governo que reformasse, fosse do meu partido ou de outro. Ele até usa essa coisa para... Mas isto é atividade política, ou... intervenção social, intervenção política, até perfeitamente legítima, está no seu pleno direito de fazer, como é óbvio. Há liberdade de expressão em Portugal, graças a Deus. Agora, que isto é uma espinha cravada na garganta de Montenegro, e é para continuar. Estão prometidos então muitos episódios de Soundbite a comentar as declarações de Pedro Passos Coelho. Um beijinho, até amanhã. Beijinho, até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.